que nós nos reunimos, mesmo que verbalmente nós não falemos sobre isso, na realidade é o que acontece. Nós cumprimos a palavra de Jesus quando ele disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toda vez que nós nos reunimos, ainda que certas verdades bíblicas não sejam declaradas verbalmente, elas se cumprem, elas acontecem. E é tão maravilhoso quando nós percebemos isso. É tão maravilhoso quando não apenas a nossa intuição, ou seja, o nosso coração sente, mas também o nosso entendimento acompanha e nós confirmamos essa verdade declarada. Então hoje aqui nós estamos vivendo realidades daquilo que Deus estabeleceu para nós. É claro que nosso desejo é poder declarar cada uma das verdades que nós vivemos, mas seria, na verdade, talvez impossível, por uma questão de tempo até, nós falarmos sobre todas as verdades envolvidas sobre quando nós estamos reunidos. Mas uma coisa é certa: existe algo de sobrenatural. Existe algo sobrenatural quando nós nos reunimos. E ainda que nós não sintamos nada, ainda que o nosso coração esteja sem perceber, o sobrenatural não deixa de acontecer porque o nosso coração não enxerga isso. Na verdade, nós acabamos, se o nosso coração não percebe isso, nós acabamos deixando de experimentar a totalidade daquilo que Deus reservou para nós. Mas o fato, a realidade do mundo espiritual, ela está acontecendo agora, nesse exato momento. Na verdade, não sei quanto a você, eu já até falei isso aqui uma vez, né? Meus sábados são sempre difíceis, porque existe uma batalha envolvida, não apenas sobre a minha vida, não apenas pela minha vida, mas pela sua, pela vida de tantas outras pessoas que entram e que entrarão nesse lugar. Isso é uma realidade. Você perceba isso ou não, é uma realidade. Melhor se perceber. Por isso essa chamada, geralmente antes de começar o culto, a gente começa assim, né? E às vezes pode até parecer um tom de religiosidade, toda vez do mesmo jeito. Mas a questão é, nós precisamos de entendimento. Entendimento. O apóstolo Paulo, em Efésios e Colossenses, e em alguns outros textos também, mas principalmente esses dois, no capítulo 1 de cada um desses capítulos, desses livros da Bíblia, dessas cartas que ele escreve, ele fala sobre a necessidade, que ele ora para que a igreja tenha entendimento. Entendimento. Porque senão se torna mais ou menos como aquela mulher que ela cortava o lombo para poder assar. Aí certa vez uma visita chegou e falou assim: mas aqui, você tem um tabuleiro grande, seu forno é grande, por que você corta o lombo para poder assar? Eu falei assim: ah não, porque minha mãe aprendeu com a mãe dela, eu vou perguntar para minha mãe. Aí ela perguntou para a mãe dela, ela falou assim: eu não sei por que a gente corta o lombo, não, vou perguntar para minha mãe. Perguntou para a mãe dela, ela falou assim: não, é porque na época eu tinha um fogão muito pequeno, o forno era pequeno, não cabia o lombo todo, então eu cortava o lombo para poder colocar os dois pedaços. Mas a neta achava que era receita, fazia parte da receita cortar o lombo, mas não era. Mas isso é a força da tradição, queridos. Significa que nós fazemos as coisas sem entendimento, simplesmente por repetir
fazer de novo, por achar que é assim, foi assim que me ensinaram. Mas o nosso culto a Deus tem que ser mais, porque Paulo fala sobre isso dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, em Romanos 12, ele diz isso, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Às vezes, como crentes, nós ficamos só na intuição. Glória, né? É bom experimentar o poder de Deus. Quando Deus toca o nosso coração, tem gente que cai, tem gente que ri, tem gente que volta, tem gente que fala em línguas, tem gente que tem visões, revelações, profecia. Isso é com Deus. Mas o nosso culto também tem que ser racional, fruto do nosso entendimento, fruto da compreensão que temos sobre o que significa ser discípulo de Jesus, sobre o que significa ser igreja, e sobre o que significa o que nós fazemos quando nos reunimos. Quando eu canto, por que eu canto? Quando eu levanto a mão, por que eu levanto a mão? Quando eu digo amém, por que eu digo amém? Quando eu falo glória a Deus, por que eu falo glória a Deus? Quando eu tenho entendimento, tudo isso se torna diferente, porque faz parte de algo que flui do meu coração para Deus com sinceridade. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé então, para nós orarmos. Eu gostaria que você orasse colocando o que está no seu coração diante de Deus. Se você está triste, fala com Deus: Deus, eu estou triste, eu estou aqui e preciso da sua ajuda, toca meu coração. Se você tem esperança, diga: Deus, eu estou cheio de esperança, de que o Senhor está agindo na minha vida, de que o Senhor tem algo melhor para mim. Se você está cansado, diz: Deus, eu estou cansado dessa situação, não aguento mais a situação do jeito que está. Venha ao meu favor, move-se, move a meu favor, estende a tua mão sobre mim, toca o meu coração, muda a minha vida, muda a minha história, porque eu sei que o Senhor tem esse poder. Simplesmente seja sincero com Deus, fale do que está no seu coração. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos chama de igreja do Deus vivo. Do Deus vivo. E é diante do Senhor, Deus vivo, que nós nos encontramos nesta noite. E derramamos o nosso coração diante de ti. Cada um, ó Deus, cada coração, cada vida, cada mente, cada ser, cada família, diante do teu altar, diante do Senhor, se apresentando, confessando, orando, pedindo teu auxílio, confiando na tua intervenção. Nós estamos diante do Deus vivo, do Deus que tudo pode, do Deus que tudo vê, do Deus que tudo conhece. Oh, aleluia! Do Deus que ama incondicionalmente, do Deus que se revela na pessoa de Jesus, mas também se revela com poder através da sua palavra. O Deus que habita no meio dos
Deus que ama se fazer presente quando nós clamamos pelo seu nome. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos nesta noite. Seja louvado, seja engrandecido, seja exaltado, Deus da nossa vida, Deus santo, Deus poderoso, Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus que nos salvou do pecado, Deus que nos salvou de uma vida triste, e nos deu a alegria da salvação. Aleluia, te exaltamos, te glorificamos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Aqui nesse lugar nos reunimos em Teu nome e confessamos que Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da igreja. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E nós te exaltamos, nós te glorificamos. Aleluia! Seja exaltado o teu nome, seja glorificado o teu nome. Vem nessa noite restaurar, vem nessa noite curar, vem nessa noite falar aos nossos corações, se mover com poder em nós, através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, nós te bendizemos, porque como já foi dito, o Senhor é um Deus vivo, e o Senhor se revela a nós, ó Pai. Naquele momento em que aquela pergunta foi feita para os teus discípulos, e o que dizem ser eu? Nós não temos dúvida, Senhor, de que Tu és o Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós queremos, ó Deus amado, não só declarar essa verdade, mas nós queremos viver a plenitude dessa revelação nas nossas vidas, nos nossos desafios, no nosso dia a dia. O Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos curou, a tua obra foi consumada na cruz. Isso quer dizer que todas as coisas que nós precisamos já foi feita pelo Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, te bendizemos por esta verdade. Aleluia. Oh Senhor, bendito é o teu nome.
Que nós não sejamos, ó Deus, um povo que é guiado por sentimentos ou por circunstâncias, mas que nós sejamos um povo guiado por aquele que está vivo, por aquele que mostra o caminho que nós devemos andar, e nós vemos, mesmo quando tudo diz o contrário, nós cremos e permanecemos em Ti. Ó Senhor, porque não há outro igual a Ti, porque Tu és quem o Senhor é. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Oh, Pai. Amado Jesus.
parte dessa canção que diz: em merecida vida eu estava condenado, mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado. Senhor, nós te louvamos, porque estávamos todos condenados. Não havia um só que merecesse, Pai, do teu favor. Mas o Senhor olhou para nós e nos amou, enviou o teu Filho para que nós pudéssemos hoje estar aqui por causa dele e por ele, por causa do sacrifício dele naquela cruz, levando o meu pecado, levando o seu pecado, as minhas dores, as suas dores, as minhas enfermidades, as suas enfermidades, nossas maldições, ele levou sobre ele. E a palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Então abre os seus lábios nesta noite e com toda a gratidão do seu ser, diga: sim, Deus, eu creio, e eu sei, eu estava condenado, mas eu sei, por causa do teu sacrifício eu fui reconciliado. Eu fui reconciliado. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez: em merecida vida. Aleluia. Oh Jesus, oh, merecida vida, eu estás a Deus por sua cruz, a morte ele trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente e atraiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente e atraiu-me, me aproximo, quebrantado o seu amor. Jesus, oh, nós te adoramos, Jesus, oh, te adoramos, Senhor. Quebrantado seu amor. Aleluia. Oh Jesus, louvado seja o teu nome. Oh Deus, oh Jesus.
Já
pela sua morte de cruz. Obrigada por supervalorizar cada um de nós. Obrigada porque o Senhor não olha a nossa fraqueza. Obrigada porque o Senhor não olha a nossa limitação. Mas a despeito de todas essas coisas, o Senhor se entregou. Oh Deus. Mas o Senhor valor como um jardim sem flor. Sou eu, Senhor, meu Deus, morando em mim, vendo o sol amanhecer. Sei que um dia eu verei a glória iluminar meu reino, enfim. Quando a gente cantava essa canção, o Senhor me trouxe à memória aquele momento em que Jesus foi crucificado e que Ele declarou: está consumado. Jesus experimentou ali diante de Deus a separação do Pai. A Bíblia fala que desde o princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus nunca havia experimentado o pecado na vida dele. Ele nunca havia sido separado de Deus. Mas naquele momento, ele se tornou um vaso sem valor por mim e por você. Para que nós hoje pudéssemos declarar essa verdade. Que se somos alguém com valor, somos porque temos o Senhor nas nossas vidas. Ele passou por onde eu e você passamos hoje. Ele experimentou como homem a separação de Deus. E hoje nós podemos entender essa verdade e escolher não viver longe do Senhor, mas reconhecer quem realmente somos, o quanto precisamos dele, o quanto somos dependentes do Senhor, ó Pai. Como nós precisamos de Ti, ó Deus, para enfrentar questões às vezes tão pequenas aos Teus olhos, mas são tão grandes para nós. Nós Te pedimos, ó Deus, fortalece-nos, ajuda-nos, Senhor, porque queremos sim carregar este grande valor que é o Senhor nas nossas vidas, este vaso, muitas vezes como um vaso de barro que facilmente quebra, mas que também pode ser refeito pelas Tuas mãos poderosas, as Tuas mãos de misericórdia, as Tuas mãos de amor. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Ó Senhor, que seja estabelecido sim o Teu reino, a Sua vontade em cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque os céus deram no que ali tinha de melhor, Jesus Cristo, para salvar o que no mundo havia de pior. Mas como a Tati já declarou aqui de forma tão especial, o Senhor trouxe um valor para as nossas vidas. Primeiro por nos valorizar, mas também por vir habitar em nós. É a Tua presença na nossa vida que faz diferença. É a Tua presença, é a Tua verdade, Senhor, em nós. É Cristo vivendo em nós, que faz diferença, que traz valor real para as nossas vidas, que de fato, Deus, nos faz abrir os olhos de manhã e encher o coração de esperança e saber
saber que a vida vale a pena ser vivida, porque Cristo é a verdadeira vida, porque nele encontramos a verdadeira vida. Aleluia, bendito é o teu nome. Não importam as circunstâncias, tu és a verdadeira vida, Senhor. E nós te adoramos, nós te exaltamos, sim. És digno de todo louvor, tu és digno de toda adoração. Aleluia. Agora, Senhor, nessa noite, abre os nossos olhos, Senhor, para podermos enxergar a riqueza da Tua graça, que o Senhor revelou a nós e opera em nós abundantemente. Aleluia. Em nome de Jesus, eu te peço por cada um que está aqui, por cada coração aqui, Senhor, abre os olhos do entendimento para enxergar as riquezas da Tua graça em Cristo Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Amém. Você se fala, querido. Convidar as nossas crianças nos horários. Amém. Vamos orar então? Vamos bem, orar? Cristo, te agradecemos pela Tua bondade e a bondade do Senhor que nós sabemos e temos experimentado através dos nossos filhos que aqui se encontram recebendo oração agora. Eles são, Deus, parte da graça e da misericórdia do Senhor para conosco, enchendo a nossa vida de alegria, enchendo a nossa vida de prazer. São os frutos que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, Pai. Sabemos que o Senhor os ama incondicionalmente. Agora, nós oramos para que eles sejam abençoados, para que ali, ó Deus, em classe deles, eles recebam da verdade da vida sendo ministrada sobre os seus corações, que eles conheçam a Ti, Jesus, como seu Salvador. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. O pastor Rinaldo Textor, um profeta de Deus, está ministrando lá no Brasil ainda, muito tempo atrás. Acho que o Beto era menino ainda, né? Eu já não era tão menino mais, mas ainda tinha o meu bigodinho de trocador, né? Não tinha barba ainda não, era só o bigodinho de trocador. E esse homem disse uma coisa, dentre várias coisas que marcaram a minha vida, mas teve uma frase que marcou minha vida para sempre. E essa frase é o seguinte: é impossível que você adore a Deus em espírito e em verdade e não seja transformado. Toda vez que você adora a Deus, que você se encontra com Deus de forma aberta, sincera e honesta, você é transformado. Algo em você é tocado, algo em você é mexido, porque na verdade essa é a intenção de Deus, nos transformar. E quando abrimos o nosso coração, nos aproximamos com essa disposição,
somos trocados e de fato somos transformados. Mas por que nós, mesmo sabendo disso e tendo experimentado isso, acabamos permitindo que a nossa vida se esfrie, que a nossa devoção diminua? Por que de alguma forma a nossa vida, com o tempo, com as experiências talvez negativas, com o batido da lata, se é que eu posso dizer assim, muitos de nós perdem aquele senso de direção, de propósito, aquele brilho nos olhos quando fala de Deus e sabe de onde vem, sabe para onde está indo, sabe que deseja Deus e que quer Deus e abandona tudo e qualquer coisa por causa dele. Ele é primeiro, as coisas dele estão em primeiro lugar e de alguma forma isso se perde. Por quê? O que acontece? E nesses dias, Deus tem falado no meu coração de que Ele quer trazer cura, de que Ele quer trazer restauração, renovação para nós, como filhos de Deus, como igreja de Cristo. Deus quer realmente mexer conosco, Deus quer nos tirar da mesmice, do lugar comum, da frieza, da indiferença, seja lá o que for. E os irmãos têm percebido isso, né? Já há 3 sábados que Deus tem dado palavras nessa direção, que visam edificar você, desafiar você a uma mudança de vida, a uma entrega, a retomar aquilo que Deus, na verdade, já planejou para você, e talvez até aquilo que você já viveu antes. Mas além disso, eu creio que Deus quer que você avance, eu creio que Deus quer que você vá além do que aquilo que você já viveu antes, a não ser que aquilo que você já tenha vivido antes seja a plenitude. Porque de fato Deus tem para nós a plenitude do plano dele, ou seja, a compleção, o completo, aquilo que ele realmente planejou por completo, não apenas parte disso. E eu acho que, eu estou dizendo isso, gente, eu acho que às vezes Deus deve ficar frustrado com a gente, porque é mais ou menos, eu estava até falando isso com uma pessoa outro dia, é mais ou menos assim: você chega no guichê para poder viajar, uma viagem internacional de muitas milhas, e aí você comprou a classe econômica, mas aí chega o atendente e diz assim: você recebeu um upgrade, você vai de primeira classe. E aí você fala: o quê? Será? Não, mas não, eu acho que eu vou de classe econômica mesmo. E aí de repente você: não, você recebeu primeira classe. Tá bom, então eu vou de executiva. E a gente acaba se comportando com Deus mais ou menos assim. Deus preparou a melhor vida, o melhor plano, o melhor pensamento. E aí nós começamos a experimentar um pouco de Deus e nos damos por satisfeitos, e aquilo para nós já está de bom tamanho. É mais ou menos isso. Eu nunca viajei de primeira classe, não, já viajei de executiva. Realmente recebi um upgrade uma vez. Nós estávamos viajando de Belo Horizonte para Salvador, recebemos uma pena que não era para cá, né? Mais horas, né? Mas tudo bem, foi bom, valeu a pena, né? É bom demais. Então por que ficar com o bom se a gente pode ter o melhor? E quando eu falo disso, eu não estou falando de prosperidade financeira, eu não estou falando dessas coisas materiais, não, porque o meu evangelho já está cheio demais desse tipo de história, né? Eu estou falando de vida, de essência, daquilo que está lá dentro, daquilo que o dinheiro não pode comprar, daquilo que o status não traz, aquilo que a fama não consegue, aquilo que a carreira secular não te dá. Nada dessas coisas tem o poder de preencher o vazio que está dentro de você, porque o vazio dentro de nós tem o formato de Deus. Amém.
tem a essência da eternidade, nos diz a palavra. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso há um anseio em nós por algo. Não sei se você já vivenciou isso, mas eu já. Às vezes você acordar com um anseio, sem saber anseio de quê. Às vezes você acha que é de comer goiaba, né? ou melancia, ou assistir um filme, ou sei lá. E aí você vai, você come goiaba, você come melancia, você assiste um filme, nada. A coisa continua. Claro que eu estou falando de forma muito simples, né, querido? Tem gente que passa 10 anos estudando, não sou nada contra estudo, eu creio que a pessoa deve estudar mesmo, deve ter o melhor que ela conseguir, né? Mas ela não pode colocar o coração nisso e achar que isso vai preencher o seu viver, achar que isso vai satisfazer a sua alma. E aí, tantas outras coisas na nossa vida podem entrar nesse mesmo aspecto. O nosso anseio é por Deus, mesmo quando nós não sabemos, mesmo quando nós não admitimos. O nosso anseio é por Deus. A nossa alma dentro de nós anseia pelo alto, anseia por aquilo que é divino, por aquilo que é transcendente. É poderoso ver quando o homem encontra com o divino, né? Quando nós nos encontramos com esse poder, quando nós nos encontramos com essa pessoa que é Deus. O Leandro já trabalhou no Ministério de Apoio, né, a pessoas dependentes químicas e famílias, né, de dependentes. E eu tenho certeza que ele tem informação científica disso também, que na área da recuperação de viciados, por exemplo, a recuperação, o número de pessoas recuperadas é assim, assustadoramente maior quando existe uma experiência sobrenatural com Deus. As pessoas que realmente são restauradas, a grande maioria delas é porque tem uma experiência pessoal com Jesus. E, em segundo lugar, porque recebe apoio verdadeiro de uma comunidade e de uma família. Por quê? Porque resolve o problema do anseio, o grande problema da pessoa dependente de drogas. O pivô de tudo isso é o anseio, é a vontade, é ansiar por algo e procurar esse algo nas drogas. Mas aí quando encontra com o poder de Cristo que preenche, que enche, que satisfaz, e aquilo é trabalhado, então, meu querido, pronto, é livre. A pessoa é livre de verdade. Não é isso que Jesus disse? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é poderoso demais. Mas tudo isso que acabei de dizer é para reforçar a necessidade que eu e você temos por mais de Deus. O que é que nos leva a experimentar menos, se Deus tem mais? Que matemática é essa que nós fazemos, que ao invés de conseguirmos o positivo, acabamos com o negativo? Não sei se você lembra disso, né? Aquelas equações, né, de segundo grau, você tem que somar mais com mais e menos com menos, não sei o que, as regras de matemática, né? E quando você erra um sinalzinho na equação, um cálculo errado, a equação sai toda errada, né, engenheiro? Né? Uma coisinha, nada. O resultado pode ser catastrófico nessa equação se uma coisa der errado. Na nossa vida também existem algumas atitudes que podem roubar de nós a abundância da vida de Cristo, que podem nos impedir
de experimentar, que podem nos tirar daquilo que nós estamos vivendo. A primeira atitude que pode destruir a nossa vida com Deus é a falta de perdão. Quando alguém se recusa a perdoar, ainda que ela não admita isso, e muita gente camufla essa questão, principalmente no meio evangélico, porque é lógico, é natural do cristão perdoar. Está implícito no ensino cristão de que o perdão faz parte da nossa vida. Jesus disse isso, que nós devemos perdoar. É uma das mensagens centrais do Evangelho de Cristo Jesus. Mas mesmo assim, muitas vezes nós enfeitamos, nós mudamos, porque é uma mania, né, que a gente tem. A gente chama pecado de problema, né? E aí a gente vai no psicólogo para tentar resolver o problema. Né? Só que psicólogo não resolve o problema de pecado. O psicólogo ajuda você a resolver outras coisas. Mas pecado não. Então não adianta você chamar pecado de problema e achar que mudando o nome vai mudar a intensidade ou o resultado. Pecado é pecado, problema é problema. E pecado cria muito problema. Mas em si, não é problema. Não é um problema, é pecado. Nós temos então a mania de mudar o nome para ver se a gente consegue distanciar, às vezes, até os olhares condenatórios, né? Ou aquele medo que a gente tem das pessoas descobrirem quem a gente na verdade é, e o que a gente na verdade sente, e como a gente na verdade age. Não é assim? Né? E no meio do evangelho a gente cria, eu já falei sobre isso aqui, sobre as conversas clichês, né? A maneira de nos cumprimentarmos, conversarmos, né? É tudo milimetricamente, né? Como dizia o nosso super-herói favorito, né? Meus movimentos são friamente calculados. Né? Nós calculamos cada palavra que sai da nossa boca, cada expressão corporal para não nos entregar, para não deixar o outro saber que existe amargura no nosso coração. Isso se tratando da gente se relacionando com pessoas que a gente julga serem mais espirituais do que a gente. A gente não quer que a outra pessoa, né, nos dê uma borrachada, né? Fala assim, oh, que isso, né? Mas com aquelas que a gente sabe que não são tão assim sérias e tudo mais, o que a gente faz? Ao invés de camuflar, a gente deixa a raiz aparecer. E Hebreus chama de raiz de amargura. E ele nos adverte, cuidado para que não haja em vocês nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Então a falta de perdão, ela gera em nós uma raiz de amargura que às vezes nós olhamos e não vemos, né? Quando eu era adolescente, nós morávamos num lugar, tínhamos um quintal muito grande. Meu pai, lógico, trabalhava o dia inteiro, deixava para que eu e o meu outro irmão capinássemos, né? E era terrível, porque tinha uma parte do quintal, tinha um capim que crescia naquele lugar, que o capim era judiado de ruim. A gente capinava, e o máximo que a gente conseguia, mesmo tentando parar aquele capim de crescer, porque onde ele crescia também não crescia mais nada, né? A gente tentava mesmo, mas a raiz dele era muito funda. E a gente capinava e achava que tinha resolvido o problema, né? 2 dias já começava a crescer de novo, a brotar da terra de novo. Muitas vezes, na nossa vida, a falta de perdão, a amargura, ela é exatamente isso. Ela é algo que fica dentro, ela fica camuflada dentro de nós, fica debaixo da terra, até que a gente toque no assunto.
até que a gente veja alguém, até que a gente ouça alguém, o nome de alguém, ou até que a gente se lembre de uma circunstância. E é terrível isso, porque com certeza tem alguém que vai querer nos fazer lembrar disso vez após vez. Por quê? Porque quando nos lembramos, nós sofremos novamente o agravo. Aquilo que aquela pessoa fez conosco, ela faz de novo, entre aspas. Não que ela faz literalmente de novo, mas nós nos sentimos como se ela tivesse feito de novo, porque sentimos de novo a mesma dor, ou até mesmo pior. E mesmo assim continuamos. Agora, essa questão do perdão, ela é muito séria, porque Jesus, em Mateus 18, ele coloca de uma forma muito categórica, ele conta uma história para exemplificar a questão do perdão. Eu sei que a maioria aqui conhece esse texto, quando ele fala sobre aquele homem que devia muito dinheiro ao rei, e o rei o chamou para prestar contas, e ele disse: olha, eu não tenho como te pagar, mas seja paciente comigo, eu te pagarei tudo. O rei se compadeceu e perdoou aquele homem. Aquele homem, saindo da presença do rei, ao passear na rua, encontrou uma outra pessoa que lhe devia o valor de poucos dias de trabalho. E ele então pegou essa pessoa, esganando essa pessoa, dizendo: você vai me pagar até o último centavo. E o outro disse a mesma coisa, assim: tem paciência comigo que eu vou te pagar. Não, você vai me pagar agora, eu não quero saber, não tem conversa, você vai me pagar. Os servos do rei viram aquela história acontecendo, contaram para o rei foi lá, catou o sujeito, trouxe de volta assim: que história é essa, rapaz? Eu te perdoei, não deveria você fazer a mesma coisa? Pois agora você será preso e entregue aos atormentadores, até que você me pague o último centavo. E Jesus termina esse texto falando uma coisa muito perturbadora. Em Mateus 18, verso 35, diz assim: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Fará assim como ele vai entregar você aos atormentadores, até que você... O que significa isso? Significa que não existe conversa, que não existe nhenhenhê, que não existe conversinha, que não existe atalho, que não existe como passar atrás. Significa que Deus põe a mão no seu peito e fala assim: daqui para cá não, até que você resolva esse problema, até que você resolva perdoar, não tem conversa. Oh Senhor, eu te louvo, eu te adoro, aleluia. Deus olhar para você: não aceito nada disso, não recebo nada disso, até que o seu coração resolva isso. A pessoa que guarda mágoa, ela vai definhando, porque o relacionamento dela com Deus vai cada vez mais se esfriando, porque ela não decide perdoar. E esse perdão, queridos, às vezes está mais relacionado com quem está perto da gente do que com quem está longe. Porque na verdade, quem de fato fere a gente é quem a gente ama, né? Porque quem não ama a gente e faz alguma coisa contra a gente, não faz diferença. Pelo menos para mim é assim. Mas quem a gente ama e nos decepciona, quem a gente ama e pisa na bola, quem a gente ama e faz uma coisa contra nós, quem a gente tem como pessoa querida, né? E aí a gente, nossa, machuca. Por quê? Porque a gente ama.
E eu já vi casamentos entrarem em colapso por falta de perdão. Finge que está tudo bem. Os cônjuges, né, continuam convivendo, vivendo, como posso dizer, de forma funcional. Né? Acorda de manhã, faz o café, vai trabalhar, põe comida em casa, outro faz o almoço, coisa toda, arruma a casa, cuida do filho, leva para a escola, e vai, volta, né, e dorme, e aí levanta, e o dia a mesma coisa, e vai para a igreja, de novo, adora, né, volta para casa, não sei o que, mas lá no coração tem mágoa, tem coisas não resolvidas, tem assuntos pendentes, tem coisas que não foram perdoadas, que não foram esclarecidas, existe mágoa, existe ressentimento. E a própria palavra diz ressentimento, é sentir de novo. Isso significa que existe uma atitude clara de alguém que não quer perdoar. E aí a pessoa, como pastor, eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Quando vem se aconselhar e falar de coisas que outros fizeram contra elas. Diz assim, pastor, eu não consigo perdoar. Isso é um engano. Engano. Porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E é uma decisão da qual Deus tornou cada ser humano capaz de fazer. Principalmente se você já foi perdoado por Jesus. Porque muito mais ainda, o seu coração é livre. Porque você já experimentou o perdão, você já experimentou o efeito da graça, o efeito do perdão de Deus na sua vida. Não é maravilhoso? A primeira vez que eu fiz a oração de entrega para Jesus e entreguei minha vida e pedi perdão dos meus pecados e criei que de fato Jesus morreu pelos meus pecados e eu fui perdoado, né? Que liberdade, que coisa gostosa, que tranquilidade, que consciência limpa, que coração livre. É tão maravilhoso, é tão gostoso. Nós experimentamos o efeito do perdão e por isso somos capacitados a perdoar. O príncipe da paz, o Deus de todo amor, habita em nós pelo seu Espírito e Ele em nós nos torna capazes de perdoar. Até mesmo os nossos inimigos. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Mas mesmo assim nós vemos cristãos, vez após vez, frequentando a igreja, voltando para suas casas, se recusando a perdoar, botando uma pedra por cima, não querendo lidar com o problema, fingindo que está tudo bem e às vezes pedindo oração. Para Deus tocar, para Deus transformar alguma coisa. Quando na verdade a oração devia ser: Deus, me ajude a ser obediente, a obedecer a tua palavra, a fazer o que eu devo fazer, que é perdoar. A falta de perdão destrói a vida com Deus, destrói a comunhão com Deus. Mas não apenas isso, a falta de fé também. A falta de fé, ela quebra a atmosfera de confiança. A fé é essencial à vida, assim como nós precisamos do ar para viver, mas assim como nós, na verdade,
Eu quero ampliar um pouquinho essa questão da fé, porque às vezes nós achamos que a fé ela tem um cunho apenas espiritual. É a fé para ser curado, a fé para orar e Deus responder, a fé nesse sentido, né? Mas nós precisamos da fé em tudo da nossa vida. Por exemplo, quem te garante que a água que você compra, a garrafinha que você compra d'água, você foi lá no supermercado e comprou a garrafinha d'água, quem te garante que ela não foi contaminada por algum maluco lá na hora do vazamento, né, que jogou algum veneno aqui dentro? Quem te garante que você vai entrar no ônibus e não vai ter um maluco para se explodir, como aconteceu aqui quando nós morávamos aqui em 2005? Mas por que a gente não fica tão neurado e para de comprar água? E para de beber Coca-Cola? Mesmo depois das histórias que a gente vê na internet, no Facebook, né? O cara cachorro rápido dentro da Coca-Cola e assim por diante. Por quê? Porque nós temos fé. A fé, ela é imprescindível para a nossa vida. Porque a fé, ela é o quê? Na descrição de Hebreus. Ela é a certeza das coisas que nós não vemos. É a convicção das coisas que se esperam. Então, bota o copo, enche o copo de água e toma, feliz da vida, sem pestanejar, sem pensar que tem alguma contaminação ali. Por quê? A pessoa que passa a se preocupar com essas coisas, ela se torna neurótica, ela se torna uma pessoa sem paz. Ela é destruída, ela é esmagada pela preocupação. Então nós precisamos de fé até mesmo nas coisas simples, até mesmo para essas coisas que nós chamamos de corriqueiras, que nós nem pensamos nela, quanto mais para as outras. A fé é essencial. A fé é essencial. Contudo, em Hebreus no capítulo 3, no verso 12, nós temos uma advertência que diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O escritor de Hebreus não está falando para a gente de fora, ele está falando para a gente de dentro, para a gente cristão, para a gente crente, para a gente que conhece a Jesus. Está dizendo assim: olha, cuidado para você não ter um coração incrédulo que te afaste do Deus vivo. Significa que a incredulidade nos afasta de Deus. Não crer me afasta de Deus. Agora, tudo isso parece uma questão simplesmente de conceito, porque fé, a gente fala de fé, a gente canta sobre fé, a gente ouve sobre fé, e fé ainda é para nós, muitas vezes, apenas um conceito na nossa cabeça. Muitas vezes nós não conseguimos trazer para a prática o que significa crer em Deus, o que significa crer em Deus em todas as circunstâncias, em qualquer circunstância. Crer, como o apóstolo Paulo diz, porque é muito bom a gente falar isso quando a gente está aconselhando as pessoas, mas na hora que a gente está passando no meio do problema, não. Romanos 8, quando diz o quê? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é maravilhoso esse texto, gente? Não é poético, não é poderoso, não é lindo? A gente canta, a gente escreve para as pessoas, a gente manda e tal, mas na hora que a gente está passando no momento da tribulação, no momento difícil, no momento em que existem ameaças, que você se sente ameaçado, sua vida está em perigo, aí você se lembra disso. Às vezes você até se lembra, todas as coisas cooperam para o bem, mas Senhor, mas esse é o nosso desafio, porque a fé, ela tem que ser muito mais do que conceito, ela precisa ser prática, ela precisa ser na vivência diária. Quando eu saio, quando eu acordo e eu entrego tudo a Deus e creio que Ele
cuida de mim. E creio que Ele vai intervir na minha vida. E que se Ele não intervir é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Então eu preciso alinhar o meu entendimento e dizer: Deus, o que o Senhor está trabalhando na minha vida? Então, Senhor, a minha fé em Ti, porque eu creio que tudo coopera para o meu bem. Então, Senhor, me faz enxergar em que isso está cooperando para o meu bem. O que o Senhor quer me ensinar com isso, Deus? Porque olha, amados, é a falta de fé que muitas vezes deixa o nosso coração pesado, deixa o nosso coração triste. Porque quando enfrentamos os problemas, nós permitimos que a dúvida encha os nossos corações. A dúvida de que Deus está realmente no controle. E se nós duvidamos que Deus está realmente no controle, na verdade estamos duvidando que Ele é Deus. Ou não? Se nós estamos duvidando que Deus não pode resolver uma situação, ou não tem um plano maior, mais alto para a minha vida, ao passar por essa tribulação, então, Ele não é Deus. Agora, a minha dúvida não faz Deus deixar de ser Deus. A minha dúvida me faz deixar de experimentar que Ele é Deus. Por isso, no Salmo 46, a palavra de ordem é: aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe por que a palavra é aquietar-se? É lógico, porque quando nós temos dúvida, o nosso coração se aflige, o nosso coração se perturba, nosso coração não tem paz, somos levados pela dúvida, somos assolados pelas emoções inconstantes que a dúvida traz. Você acha que o diabo não joga com isso? Claro que joga. Você acha que a dúvida não é plantada também por ele no seu coração? Será? E se? E se não? A dúvida. Não foi essa a repreensão de Jesus com Pedro? Não é? Nós já ouvimos isso tantas vezes, repetidas vezes. Quando nós ouvimos falar da experiência de Pedro andando sobre as águas. Lá vem Jesus, alta madrugada, andando no meio da tempestade, por cima das águas. E eles apavorados porque viram aquela figura andando no meio da tempestade, madrugada, sem iluminação direita. Gritaram de medo: ai, é um fantasma! E Jesus diz: não temas, sou eu. Não temam, né? Na verdade, não temam, sou eu. E Pedro disse: mestre, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro foi, pisou sobre as águas e andou sobre as águas. E a Escritura nos revela que, reparando ele na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a sua mão, levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
que duvidar? Muito bem. Se ele tivesse, se fosse eu lá no barco, aí eu diria assim: Jesus, se és tu mesmo, manda me ter contigo. Aí Jesus disse assim: vem! Vou não, estou com medo. Aí Jesus ia falar assim: né? Por que você está duvidando? Vem logo, rapaz. Vou não, Jesus. Olha só, a tempestade maluca que está aí. Vou não. Mas essa não foi a questão de Pedro. Pedro, ele foi. Ele tomou iniciativa, ele saiu do barco, ele pisou sobre as águas, ele andou sobre as águas, ele já tinha experimentado do poder que é capaz de sustentar a vida dele por sobre as águas. A repreensão de Jesus foi então por quê? Porque ele já tinha experimentado do poder, mas mesmo assim ele duvidou. Não é isso que acontece conosco? Quantas vezes Deus já se mostrou poderoso na sua vida para te libertar, para te salvar, para te proteger, para te guiar, para falar com você, para te conduzir no caminho? Quantas vezes? E mesmo assim, em outros momentos, quando Ele te chama a confiar, você recua, você olha para a força do vento, você pensa que aquele problema é maior do que o outro. E aí você não sabe se Deus pode te ajudar. Qual é o problema com isso? A nossa experiência com Deus, ela fica estagnada, ela fica limitada, até aquele nível de fé que você exerce. Jesus, na verdade, a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, se referindo a um outro texto que diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque a fé é um ambiente de confiança para o relacionamento com Deus. Na verdade, não apenas para o relacionamento com Deus, para qualquer relacionamento onde não existe confiança, não existe relacionamento de verdade. Se não houver confiança clara em quem o outro é, no caráter do outro, não tem como florescer o relacionamento, não tem como desenvolver o relacionamento. Se alguém chegar para você e disser assim: você não sabe, o Emílio, a última empresa que ele trabalhou, deu um cano lá, pegou no caixa. E você ouviu alguém dizer, mas se você me conhece de verdade, você vai chamar a pessoa de mentirosa na cara, senão isso é mentira sua, porque eu conheço ele, e o caráter dele não é dessas coisas. No mínimo, essa história está mal contada. No mínimo. Porque você conhece e confia, porque a pessoa já deu mostras de que você pode confiar. Da mesma forma é Deus. Se eu confio em Deus, se eu já experimentei de Deus, por que eu continuo duvidando? A falta de fé destrói essa atmosfera de confiança. E por isso o relacionamento fica limitado até o nível de fé que eu exerço. Deus nos chama para confiar nele. Deus nos chama para crer nele de todo o nosso coração. Porque é essa fé na prática que vai nos levar a experimentar mais de Deus. Agora é importante que você esteja disposto, porque às vezes Deus nos pede algumas coisas meio malucas, né? Andar por fé, assim, às vezes é ser meio doido, né, Lê? Às vezes é ser meio maluco. Deus te fala os negócios, você faz na obediência. Mas depois você vê o resultado disso. Como é bom agir por fé. Como é bom confiar em Deus.
E eu quero encerrar nessa noite falando sobre a falta de rendição, porque eu falei sobre 3 atitudes. A primeira é a falta de perdão, a segunda é a falta de fé, a terceira é a falta de rendição. Às vezes esse é um assunto que nós não falamos muito sobre ele, né? Às vezes a rendição ela está mais vinculada a um assunto de sequestro, né? Ou bandido e polícia, né? Quando os bandidos se rendem porque foram cercados, porque não tem outra forma de sair, e aí eles se rendem, eles se entregam. Mas a rendição é uma atitude que, se nós não a preservamos, se nós não a cultivamos na nossa vida, uma atitude constante de rendição, o nosso relacionamento com Deus perde o brilho. Nós não podemos mais experimentar a abundância de Deus se não existe rendição das nossas vidas. Na verdade, a palavra rendição, ela pode ser sinônimo de autonegação, de morrer para si mesmo, de ir para a cruz, de santificação. É a mesma coisa, a mesma atitude, é render-se a Deus, é render-se à vontade de Deus. É de uma forma deliberada, consciente, real, verdadeira, entregar-se a si mesmo ao Senhor, entregar o que você é, entregar o que você pensa, entregar o que você tem, é entregar-se a Deus incondicionalmente. E isso é uma atitude que não é uma atitude que ela é apenas para um dia, mas uma atitude que deve ser constante nas nossas vidas. A atitude daquele que está rendido a Deus, daquele que rendeu o seu ser a Deus, daquele que realmente passa a viver em Deus e para Deus. Jesus é o nosso maior exemplo disso. Não apenas porque Ele deixou sua glória, rendendo-se à vontade do Pai, para que nós pudéssemos ser salvos, mas mesmo enquanto homem, Ele rendeu o seu coração e a sua vida e todo o seu ser à vontade do Pai, ao ponto de em certo momento Ele fazer essa oração tão clara: seja feita a tua vontade e não a minha. Faça-se a tua vontade e não a minha. A rendição é aquele momento crucial, quando nós temos uma encruzilhada, quando nós temos uma decisão a tomar. Continuo casado ou me separo? Lido com o problema de verdade ou finjo que ele não existe? Paro de falar mentira ou continuo me enganando a mim mesmo? Essas encruzilhadas são oportunidades para entrega. Essas encruzilhadas são momentos que Deus reserva para nós, para aprendermos a nos render à vontade de Deus e ao desejo de Deus. Muitas vezes, se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos ser fomentados com ideias, sentimentos, pensamentos que geralmente nos levam contra aquilo que Deus quer.
É mais ou menos como um cara que chega perto de você e diz assim: Deus criou o casamento para a gente ser feliz, não é? A gente casa para ser feliz, ué. É ou não é? Ué, a gente casa para ser feliz. Lá no altar a gente faz os votos, a gente recebe a oração, né? A gente constrói um sonho, né? E tudo mais. Então a gente vai para o casamento para ser feliz. Então, eu estou casado, mas eu não estou feliz. Então, se eu não estou feliz e o casamento Deus criou para me fazer feliz, então esse casamento não é de Deus. Essa pessoa não é uma pessoa de Deus para mim, porque ela não está me fazendo feliz, não é? Então, se é assim, então vamos separar. Vou procurar uma outra pessoa que me faça feliz. Às vezes o crente pode até não verbalizar dessa forma, mas no fundo, essa é a linha de pensamento. É isso que fomenta muitas atitudes na pessoa. Que é verdade. Na verdade, ninguém se casa para separar. Todo mundo se casa para ficar junto. Aquela ideia de ficar junto para sempre, de envelhecer juntos, de criar uma história juntos. Mas por que no meio do caminho muita gente tem vontade de se separar? E muita gente se separa, na verdade. Eu posso dizer que aquele que é cristão, se parte do homem tal coisa, é porque no fundo, em algum momento, ele não rendeu o seu coração a Deus. Porque se ele render o seu coração a Deus, Deus faz a tua vontade, não a minha. Deus vai começar a fazer algo muito profundo no coração desse homem, para restaurar a sua vida, para fazer com que aquela relação valha a pena. Mas se não houver rendição, a pessoa mantém o coração endurecido. Eu digo para você, sem experiência própria, é tão maravilhoso quando você pode chegar diante de Deus e se render. Mas às vezes é tão difícil fazer isso, porque a nossa carne briga contra isso. Sabe por quê? Nós gostamos de controle. Nós gostamos de dominar a situação. O que nós gostamos é de que as coisas sejam feitas do nosso jeito, do nosso tempo, à nossa maneira, conforme a nossa vontade. Na verdade, no fundo, é isso. E é isso que nos impede de fato, nos entregar a Deus. Porque a partir do momento que você entrega o seu coração e a sua vida para Deus, já não é mais do seu jeito. Já não é mais a sua cartilha. Já não é mais dos seus conceitos. Já não é mais do jeito que você acha, é do jeito de Deus. E às vezes o jeito de Deus é tão sofrido, não é? Porque do jeito de Deus você tem que pedir perdão, você tem que calçar a cara e falar assim: me perdoa, eu fui rude com você, eu tratei você mal, eu te respondi mal, me perdoa. Hoje eu não fui um marido segundo o coração de Deus para você. Quando você me perguntou onde eu estava, eu falei mentira, porque eu não queria que você ficasse. Eu falei que eu estava num lugar, mas na verdade eu estava no outro. Falei que já tinha feito o negócio, mas não tinha feito ainda. Qual é o jeito de Deus? Qual é a vontade de Deus? É a rendição que nos coloca nessa posição de alguém que não fica lutando para sobreviver, mas de alguém que entende que já morreu com Cristo e que agora é hora de viver para Cristo. E
Isso faz toda a diferença. Todas as vezes que eu me esqueço que eu sou rendido a Deus, que o meu coração está rendido a Deus, se por algum momento eu me esqueço desse posicionamento que eu tenho, facilmente eu estrago meu dia. E às vezes estrago o dia dos outros também, coitado da minha esposa, da minha filha, porque elas vão balar. Simplesmente porque eu não quis me entregar. Simplesmente porque eu não quis me render. Por que eu estou falando sobre isso com você? Porque Deus preparou para nós uma vida abundante. E estas coisas nos impedem. Estas coisas, elas continuamente ficam nos puxando para trás. Continuamente nós tropeçamos nessas coisas. Lembra o filme Era do Gelo? Ice Age. Aquele esquilinho, Scratch, muito engraçado, né? Gente, eu morro de rir daquele esquilo. Amo de montão. É mais ou menos assim, você tá indo para alcançar, está sempre querendo alcançar, né? aquela castanha, aquela noz, né? Quando ele está quase conseguindo, alguma coisa acontece. Ele tropeça em alguma coisa e ele nunca alcança aquele negócio. Eu me lembro de uma vez, então, que ele tinha morrido e ido para o céu. E aí lá no céu ele chegou, o céu era o céu de castanhas, né? Ele tinha uma castanha gigantesca assim. Aí na hora que ele foi, está em câmera lenta, né? Na hora que ele foi pegar aquela castanha maravilhosa, ele foi puxado de volta para a vida, né? Alguém fez uma respiração boca a boca nele e ele voltou. E a gente vive mais ou menos como um Scratch, né? A gente quer a verdadeira vida, a vida abundante, a gente luta, a gente vai, a gente tropeça em alguma coisa, a gente bate em outra coisa, a gente racha uma geleira inteira, a gente cria um problemão aí, não é? E coisas atravessam o nosso caminho e a gente vai se embolando nessa história toda e acaba não alcançando aquilo que a gente tanto almeja. Deus está nos chamando para sermos mais conscientes dessas coisas. Por isso a Escritura existe, para nos alertar. Existe sempre uma palavra de alerta para nós. Cuidado, não faça isso. Olha isso aqui. Tanto o texto de Hebreus nos advertindo sobre essa questão. A questão de Jesus falando sobre a entrega, sobre a rendição. E mais uma vez Hebreus também nos falando sobre a questão da raiz de amargura que brota e nos perturba. Mateus 18, Jesus nos advertindo sobre a maneira como nós devemos perdoar. São anúncios claros de como nós devemos portar a nossa vida. A minha pergunta para você hoje, que é a seguinte: como está o seu coração? Você acha que tem alguma raiz de amargura nele? Você tem estado magoado com alguém? Existe algo que precisa ser perdoado? Existe alguma experiência que precisa ser perdoada? Existe alguma coisa que fizeram contra você que é legítimo, mas que precisa de ser resolvido? Existe alguma circunstância hoje na sua vida em que você precisa agir com fé e você não está agindo com fé? Você não está crendo que Deus é soberano sobre isso. Você não está se posicionando como alguém que crê. E finalmente, como é que está seu coração? Está rendido ao Senhor? Ou é você que está por cima da carne seca? É você que está o rei soberano sobre todas as coisas? Vamos orar.
que você acha que Deus quer para você? O que você acha que Deus tem para você? Que tipo de vida você acha que Deus preparou para você? Eu vou te declarar aquilo que Ele mesmo disse. Ele disse assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, meu querido, resolva, joga fora, lida com tudo aquilo que tem impedido você de viver essa vida que Deus planejou, essa vida que Deus criou, preparou para você viver. Em nome de Jesus. Eu vou te dar alguns instantes para que você e Deus, para que você fale para Deus. O que você precisa fazer? Qual a atitude que você precisa tomar? Comprometa-se com Deus agora. Diga: Deus, eu vou fazer isso. Eu vou agir com fé, Deus. Eu aceito a tua palavra. Eu recebo essa palavra no meu coração. E eu vou agir conforme o que o Senhor está me dizendo agora. Conforme está no seu coração. Renova, Senhor, a fé, renova, Senhor. Renova, Senhor, a atitude de entrega nos corações. Renova, Senhor, renova o perdão, renova a disposição, Deus, para perdoar, para viver uma vida livre de toda culpa, livre, Senhor, de toda amargura. Em nome de Jesus, liberta os corações aprisionados, Senhor, pela mágoa. Liberta, Senhor, liberta. Liberta, Senhor, o nosso coração da dúvida, do medo. Faz-nos, ó Deus, sim, ousados para crer em cada circunstância que o Senhor nos leva, crer que o Senhor está acima, crer que o Senhor está além, crer que o Senhor nos ama, crer que o Senhor, ó Deus, tem um compromisso com a nossa transformação. Deus, em nome de Jesus, toca no íntimo do nosso coração, faz-nos enxergar com a tua perspectiva. Senhor, faz-nos andar por sobre as águas. Faz-nos, ó Deus, sim, não temer a tempestade. Faz-nos, ó Deus, com que o nosso coração se encha de fé, que sejamos como Barnabé, homem cheio do Espírito e de fé. Pai, em nome de Jesus, para que quando vejamos, ó Deus, quando virmos as obras do Senhor, possamos nos alegrar na graça que enxergamos e que vemos de quando o Senhor faz as coisas. Pai, em nome de Jesus, move o nosso coração, Senhor, para a vida abundante que o Senhor preparou para nós. Ah, Deus, sim,
Sim, Deus, abundante, Deus, de entendimento, abundante de alegria, abundante, Senhor, de propósito, de satisfação, abundante de paz, abundante de força, de vigor. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem em nós, vem sobre nós nestes dias, restaurar, renovar e nos conduzir, Senhor, a essa vida que te agrada, essa vida que o Senhor preparou para nós, essa vida, Deus, que nós desejamos tanto viver cada dia das nossas vidas, Senhor, em nome de